Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para nós termos essa experiência junto, maravilhosa, que é nos alimentarmos da poderosa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, o livro dos cristãos, o livro dos judeus, onde nós encontramos palavras de vida eterna, palavras de sabedoria, palavras profundas, ensinamentos também simples para o dia a dia, para a nossa convivência pacífica, para os bons relacionamentos, para a nossa vida em sociedade, né? Para a nossa comunhão uns com os outros, para nós, acima de tudo, conhecermos Deus, termos Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu quero mencionar aqui Apocalipse 3:11, que diz assim: guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Certamente, você que é um leitor da Bíblia, da Palavra de Deus, você já leu esse versículo. Talvez você já entendeu algumas coisas, talvez você já entendeu o suficiente, mas esse aqui é um oceano profundo, uma riqueza insondável, incomparável, né, de conhecimento, de revelação, de inspiração, de entendimento espiritual para as nossas vidas, porque ela é a palavra de Deus, a palavra que foi inspirada pelo próprio Espírito de Deus, que veio da mente, do coração de Deus, não é palavra de homem. Então, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Falando especificamente sobre a última palavra, coroa, né? Nós temos o entendimento de que coroa, né, se refere a uma joia. Coroa era uma joia muito preciosa, cara, que não estava na cabeça de qualquer um. Era uma joia, um artefato, uma joia usada por reis, por príncipes, por princesas, por rainhas. Um objeto de inestimável valor, tanto econômico, financeiro, né, por causa da composição dessa coroa, que normalmente era dos metais mais nobres, do ouro, da prata e das pedras preciosas, independente do seu formato, né, e da sua época. E essa coroa, ela também simboliza, ela era, além dela ser um objeto caro, visível, palpável, ela tinha todo um simbolismo, tem todo um simbolismo contido nela, porque quem usava essa coroa normalmente são autoridades constituídas, né? Autoridades, são pessoas de honra, são pessoas de poder, são pessoas que exercem juízo, justiça, governo, né? A coroa não estava na cabeça, nunca esteve e não deve estar na cabeça de qualquer um. A gente sabe que há situações, né, em que uma coroa é tomada ilegitimamente, ilegalmente, violentamente, de outros meios ilícitos, mas aqui nós estamos... E ela, inclusive, ela não perde no sentido do exercício esses poderes, só que o adquirimento da coroa aí já é outra história. Agora, essa coroa, ela está carregada de toda essa autoridade, essa honra, essa justiça, esse poder, né? E ela está na cabeça de reis, rainhas, príncipes e princesas. E a gente vem de uma série de estudos, né, na nossa denominação, sobre a rainha Esther. E nesse livro, que eu não tenho aqui capacidade de comentá-lo na sua íntegra, né, eu não tenho essa capacidade, mas nós aprendemos ali alguma coisa, tanto sentados aprendendo, como também falando. E também, o que a gente aprende, uma das coisas que a gente aprende ali, né, é que a coroa, né, houve ali uma dança das coroas, né, houve ali mudanças muito bruscas com relação à coroa, a questão da coroa, não do trono, da coroa, né,
daquelas pessoas ali que estavam na realeza, no governo, né? Por exemplo, a coroa esteve durante muito tempo na cabeça de Vasti, a rainha, esposa oficial, primeira, né? Porque eles tinham outras mulheres, mas a rainha Vasti, ou Vasti, né? Como alguns chamam, durante um tempo, não sei se anos, décadas, mas esteve. Posteriormente, nós vamos ver que essa coroa que foi usada por Vasti, perdida por Vasti, por um ato de desobediência, rebeldia, indisciplina e submissão, como você queira chamar, né? Porque ela foi chamada e não atendeu o chamado do rei no palácio, nós sabemos, quem conhece a história sabe, ela não guardou a sua coroa, ela não perseverou, né? Com a sua coroa, ela não vigiou com a sua coroa, com a sua honra, com a sua autoridade de rainha, né, com a capacidade que ela tinha de, junto com o rei, governar, fazer justiça, fazer juízo, ser honrada, autoridade, governo. Ela foi chamada, né, e não atendeu o chamado. E ela perdeu. Quando o rei chamou ela, naquele momento, naquela ocasião, ela não foi. E ela perdeu a coroa. Então guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quem tomou a coroa de Vasti? Ninguém tomou a coroa de Vasti. Foi ela mesma que perdeu pela sua própria atitude, pela sua própria desobediência, rebeldia, indisciplina e submissão. Foi ela mesma. Tem coroas aí que estão sendo perdidas, não é porque tem alguém tentando tomar. Não é porque houve um levante, houve uma guerra, houve uma tentativa de tomar a coroa, houve, né, um roubo da coroa, uma usurpação da coroa. É a pessoa mesmo que está perdendo a sua honra, a sua autoridade, sendo desobediente, sendo rebelde, né, ao chamado, ao propósito. Deus tem para você e para mim, né, uma honra, uma justiça, um juízo, uma coroa, uma autoridade, mas nós não atendemos quando somos chamados. Assim como Vasti perdeu sendo chamada ao Palácio Real, no banquete, na festa do rei, o que era costume, as princesas, as rainhas, enfim, qualquer autoridade que era, porque a palavra do rei é uma ordem, é um mandamento. A palavra do rei estava a vida ou a morte, ela não foi. Então nós temos aí um ensinamento de que nem sempre são as pessoas que tomam a nossa honra, tomam a nossa coroa, né? Nós podemos, com as nossas próprias mãos, lançar nossa coroa aos pés de outro. Porque passou-se o tempo e os acontecimentos e os fatos e as circunstâncias, e essa coroa, né, ela veio estar na cabeça de uma outra pessoa, que foi da rainha Esther, né? Uma judia, piedosa, humilde, simples, entendeu? Que se nós não tivermos cuidado com o texto, a gente vai achar que foi a beleza que levou ela ao trono, a ser a rainha de Assuero, o rei da Pérsia, a ser o instrumento de livramento do povo de Deus juntamente com seu tio, seu primo, Mordecai. Mas, na verdade, primeiro é um ato de soberania de Deus, porque Deus é que está no comando, no controle de todas as coisas. Ele é que faz infinitamente muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele é quem cuida do seu povo, ele é o guardião do seu povo, o preservador do seu povo. Nós precisamos ter isso em mente. Né? A palavra de Deus diz, inclusive, na carta de Judas, no capítulo 1, no verso 1, que em Jesus Cristo, nele, ou seja, nele, nós estamos conservados para a vida eterna, estamos guardados, estamos protegidos. Né? Como diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós fomos salvos como um ato salvador da graça de Deus, por meio de uma fé que é gerada pela palavra dele em nós. Então, ali foi um ato da soberania de Deus para com Esther. Eu disse isso para quem me ouviu nos estudos bíblicos que eu participei, né, que Deus começa a boa obra e ele conclui, para que ele é o princípio e o fim, toda honra e toda glória seja dada a ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então foi o Senhor que decidiu salvar o seu povo na Pérsia. Foi o Senhor
que criou toda aquela história de Esther, seu tio cuidando dela, aquela coisa toda, levou ela para o palácio e deu aquele coração a ela, porque a Bíblia fala que é Deus que forma o coração dos filhos dos homens. E a responsabilidade de Esther foi excluída? Não, ela se sujeitou, se submeteu, ela se humilhou, ela recebeu o chamado, ela cumpriu o que Deus queria, né? E quem entende isso, ele mesmo não quer glória nenhuma para si. A pessoa que entendeu que tudo começa em Deus e termina em Deus, e que todas as coisas ele faz para a sua glória, a pessoa que entendeu o que é soberania de Deus, o que é controle, comando de Deus na vida dele, do povo de Deus, do povo dele, ele mesmo vai transferir isso tudo para Deus. Ele não quer roubar a glória, porque Deus é ciumento da glória. Ele não quer, sabe, que as pessoas o reconheçam como, sabe, muita gente. Eu gosto muito das palavras de Paulo, que cada um considera o outro superior a ele, né, para que a pessoa não tenha esse negócio de ficar tendo que se gloriar. Se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, isso aí são coisas que a gente observa dentro dessa história, que na verdade a coroa veio parar na cabeça de Esther, porque esse era o propósito de Deus, ter uma rainha piedosa, ter uma autoridade ali, ter um servo, ter um vaso de Deus ali, um profeta do Senhor, como você quiser chamar, entendeu? Naquela ocasião, uma rainha, para que Deus a usasse como instrumento. Porque, olha só, a coroa que é recebida legitimamente é a coroa que Deus põe na sua cabeça. Entendeu? Mesmo que você não tenha uma coroa física, né? Eu não sei se no céu as pessoas vão ter, né? Se isso é um simbolismo dessas coisas que eu falei, honra, autoridade, governo, justiça, juízo, né? Na verdade, quem põe uma coroa de honra na cabeça das pessoas é Deus. A Vasti se tornou indigna daquela coroa. E o rei humano, Assuero, seu marido, seu esposo, o rei da Pérsia, o rei que governava 127 províncias, achou ela indigna e tirou dela. Se o camarada da terra tem esse senso de justiça, imagina Deus. Então a primeira coroa ali que passa de cabeça para cabeça é a coroa da rainha Vasti, que vai para a cabeça da rainha Esther. Então, a coroa, ela estava acertadamente na cabeça realmente de uma pessoa que honra a Deus. Esse tipo de pessoa tolo, insensato, ímpio, desprovido de obediência, né? De sabedoria, de santidade, ele não merece ter coroa, não. O problema é que tem muita gente sendo tipologicamente, como forma de analogia, figura de linguagem que eu estou falando aqui, sendo coroado, honrado, aplaudido, reconhecido e colocado nos lugares altos, nos assentos de honra hoje no nosso meio, que não é Deus que está fazendo isso, é o homem. Essas coroas vão ser tiradas na eternidade. Na eternidade, essas pessoas que receberam esse tipo de coroa, né, e são Vasti espiritual, elas não vão permanecer com essa coroa. E muitos perdem até aqui mesmo. Com o passar do tempo se mostra, como diz a Bíblia, sua insensatez, se mostra sua loucura, seu desvario. Paulo diz a Timóteo que uns homens é mostrado aqui, outros na eternidade. Quem é mostrado aqui ainda é um bem-aventurado porque tem tempo de se arrepender, né? Outro que, na verdade, tem uma coroa, um título de honra, ele era o segundo no comando, no reino, né? Foi honrado grandemente com a autoridade de entrar e sair do palácio, assistir na presença do rei, né? De formular projetos, de influenciar o rei a promulgar decreto por causa da palavra dele. Foi Ramã, o inimigo de Mordecai, o inimigo de Esther, o inimigo dos judeus, o homem que queria promover um extermínio em massa, que não queria acabar com Mordecai porque não se curvava diante dele. Porque tem gente também que é assim, quando você não se curva diante dele, ele não aceita, ele quer acabar com você. Então esse homem aí, ele usava uma coroa de autoridade, de honra. Ele era um grande homem no reino, ele tinha 10 filhos, ele era riquíssimo. Ele tinha uma família extremamente influente, muitos servos com ele. Ele tinha uma estrutura, uma logística, uma equipe, ele não era um homem sozinho.
E o que acontece? Ele também usava a coroa, mas ele era indigno dessa coroa, porque ele era violento, ele era corrupto, conspirador, sanguinário, maléfico, diabólico, satânico, um homem opressor de uma raça naquela época inimigo de Israel, porque naquela época era a questão das etnias, das raças. Ele era um agagita, ele era daqui dos amalequitas, descendente do rei Agag. Então ele era indigno daquela coroa. E com o passar do tempo, seu desvario, sua loucura, suas conspirações, com o passar do tempo, né, tudo que ele era e o que ele fazia e o tornava indigno daquela coroa, fez ele perder a coroa. E Deus, mais uma vez, coloca a coroa na cabeça de uma pessoa que era digno do seu caráter, do seu zelo, da sua devoção, da sua vida honesta e correta, da sua submissão à autoridade constituída, da sua vida sóbria e quieta, como diz a Bíblia, que é Mordecai, o tio, alguns dizem primo de Esther. Então, no final, o que nós aprendemos é que a coroa tem que estar na cabeça certa. A honra, a autoridade, o juízo, a justiça, né, o poder, o governo tem que estar na cabeça certa, tem que estar no lugar certo. Então eu quero concluir aqui essa palavra dizendo o seguinte, né, que Deus tem uma honra, uma autoridade para cada um de nós, né, mesmo que essa coroa não seja física, né. Agora, a questão é o seguinte, você sabe reconhecer que você tem uma coroa, que Jesus está falando para você, guarde a vigie, cuide, persevere, caminhe, se esforce em oração, buscando na palavra, fazendo bem, dando testemunho de Cristo, andando na luz, na verdade, sendo um servo de Deus fiel, que se humilhe diante do seu Deus, que o serve com toda integridade, com todo o coração, que faz a vontade dele. Um cristão genuíno, um discípulo, né? Essas pessoas é que carregam coroas e são dignas, né, dessa coroa. O Senhor está falando para nós e para todo que se porta dessa forma, guarde, para que ninguém, nem ninguém de dentro, nem ninguém de fora, porque infelizmente com o passar dos séculos, com o crescimento da igreja como instituição, o que a gente percebe é que há muita infiltração, há muito joio, há muita carnalidade, há muita religiosidade, há muito projetos de poderes pessoais, há muitas pessoas trabalhando em prol da sua própria causa, há muito egoísmo, né? Então, irmãos, quem mais é prejudicado nesse processo todo, né? São as pessoas espirituais. Quem mais é prejudicado nesse processo todo é quem quer realmente obedecer a Deus, servir a Deus de maneira correta. Quem não está trabalhando por interesses de outro ou por interesses pessoais. Pessoas que, na verdade, sempre foi assim. A história se repete nesses 20 séculos. É por isso que tanta gente perdeu a cabeça. Por isso que tanta gente foi aprisionada, açoitada. Porque as prisões e os açoites e o pedir a cabeça não é só físico, não. Quando a pessoa perde sua cabeça, é quando ela, na verdade, corta você, isola você, bota você, como falar na linguagem do futebol, para escanteio, né? E quando é que também lhe prendem? É quando lhe seguram ali no lugar e não lhe dão liberdade. O que é prisão? Prisão, uma das coisas que é prisão é falta de liberdade. Não lhe dão a necessária e devida liberdade para se expressar na palavra, para fazer o que Deus quer que você faça. Olha, tem gente que quer controlar a ação, o movimento, a obra, o poder, a autoridade do Espírito Santo na vida do outro. E interessante que, de alguma forma, Deus até permite, por propósitos que Ele sabe, e para nos ensinar alguma coisa, mas quer sentar você no lugar ali, prender você, fazer você do jeito dele, deixar você do jeito que Ele quer. Isso é prisão. Né? Antigamente se prendia fisicamente. Açoite, muitas vezes, é os açoites das palavras. Né? Tem pessoas que açoitam as pessoas com palavra, fere, desanima, desmotiva. Né? Em vez de motivar,
Olha, você tem um dom, você tem um chamado, uma unção, um ministério, um propósito, uma identidade. O papel da igreja, da liderança, é esse. Nós vamos lhe ajudar. Vamos lhe ajudar a levantar. Não é levantar a pessoa, porque quem levanta é Deus. Né? A nossa capacidade vem de Deus, e o que somos pela graça de Deus. Mas nós vamos ser participantes nesse processo. Nós vamos ser usados, eu como líder, como meus liderados e a igreja. Mas será que é assim que funciona? Né? Será que é assim que funciona? Muitas vezes, essa honra, essa autoridade, tudo que eu estou falando aí, muitas vezes, ela é direcionada a outras pessoas. Hoje, pessoas esses líderes, essas lideranças, essas pessoas têm interesse de... Esse sim, que às vezes não tem nem chamado, mas ele quer dar evidência, ele quer levantar, quer colocar em assentos superiores, nos primeiros lugares, né? Quer dar uma coroa de Ramã, quer dar uma coroa de Vasti. Mas eu quero dizer para você que em Jesus, assim como Esther foi no passado, Deus tem a sua coroa para nossa cabeça, para sua cabeça. Não desista da honra que Deus tem para você, do chamado, do propósito, da identidade. Não desista. Né? Não troque a sua coroa por nada. Não troque a sua bênção, como trocou Jacó, trocou Esaú, né? A sua honra, a sua autoridade, a sua coroa. Não troque. Não jogue ela fora. Vigie, porque eu termino dizendo que o maior interessado em roubar a nossa autoridade, o espírito de justiça que existe em nós, o espírito de juízo, o mais interessado em roubar governo e autoridade sobre a nossa vida é o diabo. Mas se a gente não vigiar, os homens também, com as suas conspirações, com a sua malícia, com a sua visão carnal, religiosa, né? Porque o homem espiritual não faz isso. Ele também quer tirar isso de nós. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida, e que nós venhamos perseverar nesse propósito de guardar a nossa coroa, para que ninguém, nem de fora nem de dentro, e nem nós mesmos com as nossas atitudes, venhamos perder a nossa coroa. Que Deus abençoe em nome de Jesus.